na presença do Eterno, né? Que coisa maravilhosa, agradável. Agora dizem que vai ter uma semana de sol, tá bom? Fiquem tranquilos, porque a semana da chuva e do frio passou, é o que estão falando. E a gente vai ter um pouco de sol nessa semana. A nossa oração é para que Deus nos abençoe nessa semana, cuide da nossa vida, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Eu quero convidar você a elevar os seus pensamentos ao Eterno, para que a gente peça a Ele, invoque a presença dEle, peça a bênção dEle sobre cada um de nós nessa noite. Vamos orar? Pai de amor, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, os teus filhos, tem abençoado a nossa vida, protegido a nossa família, nos dado a oportunidade em circunstâncias tão maravilhosas, estarmos aqui em tua casa. Peço-te, Senhor, que abençoa a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, mas abençoe, Senhor, a vida dos nossos irmãos e amigos que estarão nos acompanhando pela internet também. Peço-te, Senhor, a bênção também sobre a Ieda, de maneira muito especial, seja com ela, tenha misericórdia dela nesse momento difícil que ela está passando. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do Paulo Takata, porque ele já está no quarto, se recuperando, mas continua, Senhor, a operar na vida dele, naquele hospital, é o que eu te peço, em nome e por amor de Jesus. Amém. A primeira canção que a gente vai cantar, ela fala que é uma canção de entrega. E quando eu canto essa canção, eu lembro do povo de Israel quando estava indo no deserto, quando Moisés pregou e falou das bênçãos, das maldições, de tudo aquilo que Deus gostaria de fazer no meio daquele povo. Eu lembro que o povo, ele fez uma declaração para Moisés: tudo que você disse, a gente vai fazer. A gente vai se entregar completamente a esse Deus e vai fazer exatamente aquilo que Ele quer na nossa vida. Essa canção fala dessa entrega. Eu sou o teu. É uma canção bem animada. Eu sei que você está de máscara aí, mas bora cantar forte com a gente, tá bom? Eu sou o teu. Tudo que o Senhor disser, repito, já não vivo eu. Sou inteiramente teu. Se não for do teu querer, eu nego. Cada plano em tuas mãos entrego. Já não vivo eu. Sou inteiramente teu. E nada vai me afastar. Estou seguro em tuas mãos, Jesus. E eu sou, não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Amém, por isso, vamos de novo, bem forte, onde me mandares ir eu sigo. Onde me mandares ir eu sigo. Tudo que o Senhor disser, repito, já não vivo eu. Sou inteiramente teu. Se não for do teu querer, eu nego. Cada plano em tuas mãos entrego. Já não vivo eu. Sou inteiramente teu. E nada vai me afastar. Estou seguro em tuas mãos, Jesus. E eu sou teu, não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Não sou de mais ninguém. Devolveu meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Me mandares ir, tudo que o Senhor disser, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Amém por isso. A palavra
palavra de Deus, ela, por diversas vezes, ela nos convida a confiarmos em Deus. E a gente podia citar vários textos aqui que falam sobre essa ideia de entregar e confiar. Por exemplo, quando a gente vai em Salmos capítulo 37, verso 5, talvez seja um dos mais conhecidos textos que falam sobre essa entrega e confiança, que é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele o quê? Fará. É o que a palavra de Deus diz. Quando eu entrego o coração, é interessante quando a gente estuda todo o contexto, a partir do verso 2, diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. O verso 4 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E aí o verso 5 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E aí, quando a gente entrega, depois de ter se alimentado da verdade, depois de ter confiado, depois de ter feito a parte da gente, depois de ter passado por essa vida fazendo o melhor, o verso 7 do Salmos 37 diz: descansa no Senhor e espera nele. E eu gosto muito do verso 25 do Salmos 37, que diz assim: fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o quê? Esse é o resultado da entrega e da confiança em Deus. Quando a gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus, quando a gente confia em Deus completamente, quando a gente faz a parte da gente e vive nessa terra se alimentando da verdade, a gente pode descansar no Senhor e ter a certeza de que nada, nada, nada jamais vai nos faltar. Vamos cantar juntos essa canção que a gente aprendeu? Confie. Ele te
aproveitar para desejar uma boa noite aos nossos amigos da internet, do Facebook e do YouTube, pedindo desculpa para vocês de ter atrasado um pouquinho no início da nossa transmissão, mas seja muito bem-vindo à comunidade adventista de Londrina. Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, Jeremias capítulo 31, a partir do verso 3, que diz assim: o Senhor apareceu a nós, vindo de longe, e disse a Israel: eu amei você, meu povo, desde a eternidade. Com muita bondade eu o trouxe para perto, bem perto de mim. Vou reconstruir a sua nação, ó Virgem de Israel, bela e enfeitada. Você cantará e dançará de alegria ao som dos pandeiros. Mais uma vez, você plantará videiras no monte de Samaria, videiras que os lavradores plantarão e cujo fruto colherão. Virá o dia em que os vigias nas colinas de Efraim gritarão: vamos todos subir a Sião, a presença do Senhor, o vosso Deus. Assim diz o Senhor: cantem de alegria por causa de Israel. Agora ela é a principal nação da terra. Cantem alegres louvores, dizendo: o Senhor salvou o seu povo, o remanescente de Israel. Muito embora a aplicação primordial desse texto de Isaías capítulo 31 seja realmente para Israel, quando Deus havia prometido trazer de volta o povo de Israel daquele cativeiro para a sua terra, nós sabemos também que nós somos o Israel espiritual. E Deus também tem dito para nós todos os dias que Ele ama a cada um de nós. E que Ele muito em breve, Jesus Cristo vai voltar e mais uma vez Ele nos ajuntará para que juntos possamos adorar o Seu nome e em Sua presença para toda uma eternidade. É interessante que talvez você conheça esse texto no versículo 3 em outra versão, quando diz assim, ó: com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. É muito bom a gente poder ler na palavra de Deus que Deus nos ama. É muito bom sentirmos isso dia a dia na nossa vida. É muito bom também a gente cantar que Deus, Ele nos ama. E é sobre esse amor eterno, que nós iremos cantar nesse momento. E eu quero convidar você a colocar em pé. Você que está aqui, você que está em casa, cante conosco essa canção, Me Ama. Ele me ama.
eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Pai de amor, que alegria poder terminar o louvor através das canções nessa noite, trazendo ao nosso coração essa lembrança que o Senhor nos ama. Essa verdade a gente já sabe, que o Senhor nos ama, que o Senhor cuida, que o Senhor protege, que o Senhor cura, que o Senhor restaura, que o Senhor abençoa, que o Senhor fala, que o Senhor aconselha. Agora te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito nessa noite fale no nosso coração, para que nós possamos Te amar, se não com a mesma intensidade, porque talvez sejamos pequenos demais para amar como o Senhor ama, mas nos ajuda, Senhor, por favor, a Te amar. Que a gente possa amar com todas as forças do nosso coração, com toda a sabedoria da nossa mente. Que a gente possa Te amar, Senhor, com entendimento, com conhecimento. Mas que, ó Deus, que o Teu amor invada a nossa vida hoje, sempre. E que ela venha a cada dia, que esse amor venha a cada dia nos transformar para sermos e parecermos semelhantes a Ti a cada dia. Nessa noite, ó Deus, eu Te peço que abençoes e que fale, que use o André Aricó, que nos trará a Tua mensagem através da leitura da Tua palavra nessa noite. Usa, Senhor, ele, mas abra as nossas mentes, os nossos ouvidos, nos dê entendimento, Senhor, às nossas mentes, para que a gente possa compreender e praticar aquilo que o Senhor vai nos pedir nessa noite. Abençoe os nossos irmãos que estão conosco em casa. Abençoe os nossos irmãos e amigos que estão conosco aqui na nossa comunidade nessa noite. São bênçãos que Te peço, mas também Te agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, é bom estarmos aqui. É a primeira vez que eu estou pregando aqui, a primeira vez depois dessa pandemia, né, que eu estou pregando aqui na igreja
com ela parcialmente habitada. Da última vez que eu estive aqui, eu preguei só para a câmera. E é horrível a gente ficar olhando, né, Wendes? Só para a câmera. E é bom ter as pessoas que estão aqui e também acompanhar você que está em casa nos acompanhando. E convido você a compartilhar o link no Facebook ou no YouTube com os seus amigos. E nós iremos meditar um pouquinho a respeito de um texto extremamente forte. E pelo menos para mim ele é muito forte. Ele vem lá do Velho Testamento, do livro de Ezequiel. E eu convido você que está aqui conosco, ou você que está na sua casa, abrir a sua Bíblia, o aplicativo, onde for, para ler o que está escrito no livro de Ezequiel, no capítulo 37. E nós falaremos a respeito de uma visão que o profeta Ezequiel tem, que foi muito contextualizada para aquele tempo, mas ele também serve com muita força para o nosso tempo, nos nossos dias de hoje. Eu queria ler com vocês acompanhando, a partir do versículo 1 do capítulo 37 do livro de Ezequiel. Diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou em espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se juntavam, cada osso ao seu osso. Então, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que eles vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que me dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na minha própria terra. Então sabereis que eu, Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Uma incrível visão. Que tipo de jardim era esse para o qual Deus levou o profeta Ezequiel? Um jardim de rosas, de flores bonitas, um cheiro agradável. Era isso? Quando a gente pensa num jardim, quando a gente pensa num local agradável e bonito, nunca vai passar pela nossa mente estar no meio de um cemitério. Mas não é qualquer cemitério. Porque o cemitério, os ossos estão debaixo da terra, escondidos. E ali o que nós temos é um memorial, ou alguma coisa que faz referência à vida das pessoas. Mas o profeta Ezequiel foi levado por Deus a um depósito de ossos. Um lugar terrível. E não sei, eu acho que imagino que ninguém aqui já foi num lugar desse. Mas o que se representava aquela visão? O que se representava aquele local? Bom, contextualizando um pouquinho essa história, que vocês já devem saber, o povo de Israel estava exilado onde? Onde? Você lembra? Na Babilônia. E por que eles estavam exilados na Babilônia? Será que Deus tirou o povo lá do Egito, fez eles passarem 40 anos no deserto, constituiu sobre eles reis, para que eles vencessem batalha em cima de batalha, para que eles fossem conhecidos como o povo do Senhor, para que em determinado momento eles se tornassem escravos de novo, de um outro povo, de um povo pagão? Será que era esse o propósito de Deus para o povo de Israel? Com certeza não.
No livro de Salmos, no capítulo 137, eu queria que você abrisse lá. Guarda aí o Ezequiel 37 que a gente vai voltar. Mas no capítulo de Salmos, no capítulo 137 de Salmos, a gente vê como é que estava o espírito do povo de Deus diante do exílio, diante lá do povo da Babilônia. No capítulo 137 de Salmos diz assim: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Como é que o povo poderia louvar a Deus em uma terra distante, em exílio, em escravidão? Mas não era esse o propósito de Deus para o seu povo. Por que o povo foi parar lá, na Babilônia? Porque o povo se rebelou contra Deus. Ora por ignorância, ora por pura rebelião. Quão terrível é quando nos afastamos dos propósitos de Deus para a nossa vida. Quão terrível é quando a gente decide seguir o nosso próprio caminho, seguir o nosso próprio entendimento. Jeremias, no capítulo 29, versículo 11 a 13, um verso conhecido, Deus diz assim: eis que tenho pensamentos de paz ao vosso respeito, não de mal, para vos dar o futuro que vocês desejam. Deus nunca quis para o seu povo sofrimento. Deus nunca quis para o seu povo tristeza, um mundo de pecado. Deus não constituiu essa terra para que essa terra caísse. Mas pela ignorância e pela rebelião dos seus filhos, nós caímos. Nos afastamos de Deus, ora por rebeldia, ora por ignorância. Às vezes eu estou fazendo meus atendimentos e às vezes a internet falha. E aí o paciente fala alguma coisa lá e eu não consigo entender e tenho que pedir para ele repetir umas 3, 4 vezes. E hoje de manhã eu estava atendendo e eu fiquei pensando nisso assim, enquanto eu estava preparando esse texto, porque às vezes, por conta do nosso pecado, a Bíblia diz que o nosso pecado causa o quê? Separação. E é mais ou menos como que quando eu estou no meio do meu pecado, é como se eu estivesse falando com Deus e a internet falhasse. Deus fala comigo, mas eu não consigo entender direito, porque meus pecados embaralham a voz de Deus. Deus nunca deixa de falar. É a gente que às vezes está distante demais para ouvir. E assim estava o povo de Deus, distante. E por conta da distância, por conta da sua ignorância, da sua rebeldia, eles largaram o propósito de Deus e estavam sofrendo. Quando eu era criança, eu cresci numa lar adventista e eu ouvia muito dos meus pais de que eu deveria tomar muito cuidado nos lugares onde eu ia, as coisas que eu fazia, porque poderia acontecer de eu estar num lugar onde Deus não estava. E talvez muitos de nós fomos criados nessa educação, uma educação terrível, porque Deus está em todos os lugares. E essa educação fez com que em determinado momento eu olhasse e falasse assim: eu estou distante demais para Deus vir me resgatar. Mas a palavra de Deus é fiel. E Deus diz que não importa onde a gente está, não há nada que pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nem pecado, nem potestades, nada. O povo estava distante, mas Deus ainda se preocupava com o seu povo. Quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam, mas Deus correu atrás deles. Quando o povo se rebelou, todas as vezes em que o povo se rebelou, Deus mandava um profeta para ir atrás do seu povo. Quando o povo esqueceu de Jesus e o sacrificou, Deus enviava o seu Espírito e os seus discípulos para que os povos se arrependessem. E hoje, aqui estamos nós, como mensageiros de Deus, no mundo que se esqueceu dele. Porque o mundo se esquece de Deus, mas Deus não se esquece do mundo. Deus não se esquece dos seus filhos. E Deus vai atrás do povo. Mesmo que o povo tenha morrido, mesmo que sejam apenas ossos. A misericórdia de Deus é infinita. Apesar do estado da casa de Israel, Deus estava interessado na sua restauração. Qual é o estado do seu coração hoje? Qual é o estado do coração dos seus filhos, dos seus amigos? Qual é o estado do coração da igreja? Eu não sei qual que é a tua linha, o que você acredita dentro da própria igreja, se você tende mais para o legalismo, se você tende mais para o liberalismo,
O que eu sei é que todos nós estamos unidos em um conceito, de que a igreja está dormindo, de que a igreja está distante, de que a igreja está rebelde. E eu estou falando igreja, o povo, dormindo como as virgens. As 10 dormiram. E não importa a sua linha, você olha para a igreja e fala assim, cadê? São como ossos, ossos mortos. Ninguém se mexe, ninguém se levanta. Quem sabe você está pensando na sua própria vida. O que na sua vida se parece com esse campo de ossos secos? Deus, de repente, está olhando para a sua vida hoje e está dizendo assim, tem algo em você que morreu. Se foi o seu primeiro amor, se é o teu casamento que está ruindo, a tua família que não é unida como você gostaria. Eu não sei se você tem pecados escondidos, em que Satanás insiste em dizer que você não é digno e de que Deus se esqueceu de você por conta desses pecados. Quem sabe você gostaria de ser feliz e exclama a Deus, como eu queria voltar ao meu primeiro amor. Como eu queria que eu voltasse a ter o relacionamento com meu marido, com a minha esposa, que eu tinha lá no início do casamento. Como eu gostaria que meus filhos estivessem junto comigo na igreja. Como eu gostaria de ter saúde de quando eu era um adolescente, um jovem. Como eu queria ter a idade de ontem e a sabedoria de hoje. Como eu gostaria que a igreja estivesse preparada para viver esse momento que nós estamos vivendo. Eu não sei quais são as tuas expectativas frustradas, mas Deus sabe. Deus sabe onde estão os seus ossos secos. E aí Ele te leva para esse campo, porque Deus não se esquece de nós. Eu gosto muito daquela história de José, aliás, a história inteira de José é incrível, mas quando José estava bem, lá trabalhando como o segundo homem do Egito, tudo parecia perfeito, eis que bate na porta de José quem? Quem bateu lá? Seus irmãos, aqueles que tinham jogado ele no poço. O passado sempre volta quando o passado precisa ser ressignificado. O passado sempre bate na nossa porta quando as coisas não estão certas, para a gente poder entender, porque Deus nos quer por completo. Não adianta eu deixar um trauma lá atrás e dizer assim, não, eu vou esquecer disso aqui, vou seguir daqui para frente, porque não é assim que as coisas acontecem. Deus nos quer inteiros, e inteiro significa passado, presente e futuro. Ele quer que a gente entregue tudo para Ele. E aí Deus chama o profeta Ezequiel, mostra para ele esses ossos secos, e Deus nos mostra os nossos ossos secos, e ele faz uma pergunta para Ezequiel. E a pergunta para Ezequiel é, Ezequiel, pode, por acaso, esses ossos voltarem a viver? Sabe, às vezes a gente entra em contato com esses ossos secos da nossa vida, seja quais forem, e aí Deus nos pergunta, você acredita que você pode restaurar a tua saúde? Você acredita que você pode voltar a ter o emprego que você perdeu? Você acredita que teu casamento pode ser restaurado? Deus sabe a resposta. Ele não está perguntando porque a resposta está em você. Aliás, é muito interessante quando Deus faz perguntas para as pessoas na Bíblia. Tem várias histórias assim. Quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Você acha que Jesus não sabia a resposta? Mas por que ele perguntou para Pedro, tu me amas? A primeira resposta de Pedro foi o quê? Sim, claro que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Quando Jesus se encontrou com aquela mulher no poço, a mulher samaritana, ele disse para aquela mulher, mulher, cadê teu marido? Deus sabia a história daquela mulher. Mas quem sabe aquela mulher havia esquecido da sua história. Então Jesus precisava perguntar para ela, para que ela se lembrasse de quem ela era. Sabe, às vezes Deus dialoga conosco, nos apresentando algo que nós nos esqueçamos, para que a gente possa se lembrar de quem nós somos, porque Deus não fará nada por nós, se primeiro nós não reconheçamos quem nós verdadeiramente somos, e às vezes a gente esquece disso. Às vezes eu venho na igreja, sábado, domingo, quarta, eu dou dízimo, eu cuido da minha alimentação, eu faço tudo conforme o figurino, e aí eu digo assim, está tudo bem comigo. E aí Deus nos apresenta os vales de ossos. E aí Ele pergunta, você acredita que você pode
Você acredita que seus sonhos podem ser restaurados? Você acredita que essa igreja pode triunfar? Você acredita que essa igreja, mesmo defeituosa, ela ainda é a minha igreja? Deus sabe a resposta. Ele está te perguntando isso para que você possa refletir e quem você é e o que Ele pode fazer. Quando Deus perguntou para Jó também, Jó, quem você pensa que você é? Onde você estava quando eu criei todo esse universo? Será que Deus havia se esquecido onde Ele estava? Eu vi uma vez uma pessoa dizendo assim, que sabe esses caras que param em blitz e é juiz, promotor? Aí um desses perguntou para o guarda assim, o guarda parou ele no trânsito e aí perguntou para o juiz, o senhor sabe com quem está falando? E aí o policial perguntou para o juiz, não, eu não sei, o senhor perdeu a memória, precisa de um médico, porque você esqueceu quem você era? Sabe, Deus nunca se esquece de quem nós somos, Ele sabe quem Ele é o grande eu sou. Mas quando Ele pergunta para nós, como Ele perguntou para o cego, você quer ficar curado? É para a gente poder refletir e olhar para dentro de nós, e muitas vezes nós nos esquecemos. E Ele pergunta para Ezequiel, Ezequiel, pode por acaso esses ossos voltarem a viver? E Ezequiel responde para Deus o quê? Senhor, Tu sabes. Tu sabes. Por mais abatido e derrotado que nós estejamos, a voz de Deus é capaz de fazer qualquer coisa, inclusive restaurar ossos secos. Se diante de você aparecem ossos secos, e você chega a se questionar, quem é que pode tornar esses ossos a viver? Ou quem sabe você até desistiu, e só vive nesse campo de ossos em luto, em tristeza, em lamentação. Oh, como eu queria que esses ossos voltassem a viver. Deus está dizendo para nós, através do profeta Ezequiel, de que Ele pode fazer com que ossos possam voltar a viver. E aí Ele diz para Ezequiel, Ezequiel, prega para esses ossos. Prega para os ossos. E Ezequiel começa a pregar. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Qual é a mágica de Ezequiel? O que Ezequiel tem diferente de mim e de você, que fez com que ele fosse capaz de fazer com que os ossos voltassem a viver? Foi pela palavra de Ezequiel que os ossos voltaram a viver? O que vocês acham? Não foi. Não foi. As palavras de Ezequiel eram apenas instrumentos na voz de Deus, que tem o poder de fazer os ossos voltarem a viver. Ossos mortos sabem alguma coisa? O que a Bíblia diz? Não sabem nada. Mortos ouvem alguma coisa? Nada. Mas a voz de Deus tem capacidade de fazer os mortos ouvirem. A voz de Deus tem capacidade de fazer sonhos serem restaurados, casamentos serem renovados, famílias se reunirem, doenças serem curadas. A voz de Deus tem o poder de fazer com que ossos secos voltem a viver. Vamos voltar lá para o capítulo 37 de Ezequiel. Eu queria ler mais uma parte aqui. Versículo 7 diz assim: Então profetizei segundo me for ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra outros ossos, e se juntavam cada osso a seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram carnes, e depois se estendeu a pele, mas neles não havia o quê? O espírito, não havia vida. O que Ezequiel sabia sobre o corpo humano? Nada. Vamos supor que você foi levado lá para esse vale de ossos, e aí Deus vira para você e fala assim, olha, é tua responsabilidade agora juntar esses ossos. Stephanie, você ia conseguir? Você é médica, né? Está fazendo medicina. Como é que foi a nota de anatomia? Foi boa? Dá para juntar os ossos? Nem o melhor médico vai ser capaz, quem sabe, de juntar osso por osso. Sabe, o segredo de tudo isso aqui, quem estava conduzindo todo o milagre? Qual que era o papel de Ezequiel? Qual que era? Obedecer. E obedecer à ordem de Deus, que era fazer o quê? Pregar. Pregar para quem? Para osso.
Sabe, às vezes Deus pede para a gente fazer alguma coisa e a gente acha cada desculpa louca. Parece que a voz de Deus é loucura, e a Bíblia diz isso, que a palavra de Deus é loucura. E a sabedoria do mundo, a palavra de Deus, a sabedoria de Deus é loucura para o homem. E a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Mas a gente inverte as coisas. E aí Deus manda a gente pregar e a gente fala assim, não vou fazer isso. Isso é loucura. Qual é o sentido que existe em pregar para ossos? Sabe, de repente a gente tem sonhos. E esses sonhos continuam insistindo em nosso coração. Mas a gente olha com a cabeça e com a razão e diz assim, mas isso aqui não tem mais razão de ser. Eu preciso esquecer disso. Mas ele continua insistindo lá, batendo. E aí você faz conta, você faz todas as estratégias, você pensa, conversa com um amigo, conversa com todo mundo. E aquilo, aos olhos humanos, é impossível. Mas Deus continua dizendo para você, vai, segue teu caminho. Semana passada eu estava em São Paulo, e eu admiro demais meu irmão por um aspecto em especial. Desde que a gente é criança, pequeno mesmo, meu irmão fala que quer ser piloto. Desde pequeno. Eu já quis ser bombeiro, já quis ser lixeiro, já quis ser veterinário, já quis ser de tudo. Meu irmão, desde pequeno, fala, eu quero ser piloto. E aí ele começou a vida dele. Na época, meu pai tinha condições, ele começou a fazer aula lá de voo, aí começou a voar. Mas em determinado momento, a fonte secou, o dinheiro acabou e meu irmão teve que largar o sonho dele. Mas na cabeça dele, o sonho permanecia. Aos olhos humanos, aquilo era impossível. Eu critiquei ele, minha mãe não queria que ele entrasse nesse mundo. Aí ele teve que fazer uma faculdade, fez uma faculdade de administração, se formou na faculdade, começou a trabalhar, e estava crescendo no trabalho, mas o sonho ficava lá, batendo na cabeça dele. E o mundo dizia para ele assim, não. A razão dizia para ele, não. Mas por algum motivo, que nem ele sabe explicar, o sonho continuava batendo. E aí, com o passar do tempo, depois de 25 anos, 20 anos, que ele tinha deixado esse sonho de lado, mas nunca esquecido dele, e o sonho, quem sabe, já eram igual ossos secos, eles começaram a se mexer. E hoje, semana passada, nós estávamos lá, voando junto com meu irmão, no trabalho que ele estava tendo de piloto. Porque quando o sonho é para acontecer, Deus faz milagres. E se Deus está preocupado com um sonho de profissão do meu irmão, que aos meus olhos não tem nada que ele possa usar como instrumento, aparentemente, não é um médico, não é um psicólogo, não é um pastor, não é alguém assim que possa ajudar as pessoas de forma íntima, Deus tem um plano para a vida dele. Deus tem um propósito. E se Deus se preocupa com essa coisinha, o que dirá da nossa família? Dos nossos sonhos mais íntimos e mais dignos que nós podemos ter. Os ossos começam a se mexer pela obra única e exclusiva de Deus. Não tem nada a ver com o tipo de pregação que Ezequiel está fazendo, nem com a qualidade da sua oratória, até porque os ossos não estavam ouvindo nada, mas Deus começou a mexer nos ossos. A Bíblia diz, osso com osso, sem erro. Depois dos ossos vieram o quê? Tendões. Depois dos tendões, a pele. Depois da pele, aliás, a carne. Depois da carne, a pele. E depois da pele, o espírito. Percebam que a reforma que Deus faz nesses ossos, ela é primeiro interna e depois externa. Primeiro Deus muda o interior, depois ele muda o exterior. E o homem pensa diferente. O homem ele quer mudar primeiro o exterior, depois o interior. Como diz lá em Samuel, Deus diz para Samuel assim, Samuel, quando Samuel está escolhendo um dos filhos de Jessé, Deus diz, Samuel, não é nenhum desses que eu estou escolhendo. Porque o homem vê conforme a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus está interessado no que tem dentro. E o homem está interessado no que tem fora. Deus está interessado na motivação. O homem está interessado no comportamento. A motivação gera comportamento. Mas comportamento não necessariamente mostra motivação.
Conheço várias pessoas, às vezes até eu fiz isso, de fazer uma coisa boa por um motivo errado. E como Deus me julga desse jeito? A obra de Deus na nossa vida, ela não começa por fora, ela começa por dentro. Reavivamento leva à reforma. Não necessariamente reforma leva a reavivamento. E a gente deve cuidar muito com isso. Porque quando o ser humano quer fazer as coisas, o máximo que ele vai conseguir da sua competência é juntar ossos. Quem sabe daqui a pouco, pela ciência, pela tecnologia, ele pode até, se bem que ele até faz tendões artificiais, órgãos artificiais, ele pega lá o ser humano pega o coração de um porco e coloca dentro do corpo de uma pessoa. Agora, o homem, ele pode até fazer um ser humano lá, biotecnológico, vamos assim dizer. Isso até pode chegar a acontecer. Mas espírito, assim, nós, pelos nossos esforços, não podemos fazer muita coisa do que juntar pequenos ossos. Ainda assim, esses ossos não vão se mexer. E às vezes a gente está penando, e os nossos sonhos não estão vivendo, nossos projetos não estão acontecendo, nossa família não está sendo restaurada, nosso casamento não está crescendo, porque eu estou fazendo do meu jeito, porque eu estou fazendo da minha forma. Quando a gente precisa aprender a deixar Deus agir, Deus trabalhar, por nós mesmos, jamais conseguiríamos. Ezequiel jamais conseguiria por si mesmo juntar esses ossos e torná-los à vida. Mas Deus, através do seu Espírito, Ele pegou esses ossos, transformou esses ossos em corpos, soprou neles o Espírito e nasceu uma grande multidão, pronta para ser usada por Deus, para adorar a Deus e para evangelizar. Qual é a nossa missão nessa terra? Qual é? Nossa missão é o quê? É fazer discípulos, é pregar o Evangelho. É por isso que nós estamos aqui. Deus nos escolheu como povo remanescente para levar o Evangelho às pessoas que estão perdidas. Mas como nós faremos isso? Pelos nossos próprios esforços? Pelos nossos próprios méritos? Pelos nossos próprios interesses? Pelo nosso próprio conhecimento? Eu estudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Sabe, há uma grande diferença. Ontem a gente estava conversando, eu estava falando isso para os meus amigos. Há uma grande diferença entre a gente trabalhar por Jesus e trabalhar com Jesus. Sabe, trabalhar por é como se Deus me desse uma missão, eu pego ela, coloco no bolso e vou trabalhar. Isso é trabalhar por. Deus me dá um trabalho e eu vou lá e executo. Não é isso que Deus quer. Deus não precisa de nós. O que Ele quer é trabalhar conosco. Porque enquanto nós trabalhamos, Ele está fazendo a sua obra em nosso coração. Porque esses ossos secos não são só as pessoas que estão lá fora. Esses ossos secos também sou eu e você. Nós precisamos da restauração que a gente vende lá para fora. E o grande problema é que muitas vezes eu não tenho essa restauração em mim. Eu não tenho esse avivamento em mim. Eu não tenho esse espírito em mim. E quando eu vou para fora para poder pregar o Evangelho, as palavras são vazias, são sem sentido, não tocam ninguém. E aí sabe o que eu faço? Eu digo assim, o mundo está perdido mesmo. Está todo mundo frio. Eu lembro quando meu irmão estava trabalhando nos empregos dele lá, que ele não era piloto, ele foi trabalhar como vendedor de uma concessionária, eu acho que era Renault, era Peugeot, lá na Avenida Interlagos, em São Paulo. E ele foi para um final, ele começou o trabalho na quinta-feira, sexta-feira, ele foi para um congresso que teve. Meu irmão sempre foi apaixonado por carro, mas ele nunca quis ter um Peugeot na vida dele. Mas ele foi lá para o congresso que tinha de vendas, e ele voltou lá no domingo à tarde, final do dia, dizendo que os melhores carros que existiam eram os carros da Peugeot. Fizeram uma lavagem cerebral nele lá. Porque se não fizessem, como é que ele ia vender? Alguém tem Peugeot aqui? Deixa quieto, né? Nessa linha, deixa para lá. Sabe, se o próprio comércio, as próprias indústrias, sabe que precisa vender primeiro para os seus vendedores, como é que a gente está pregando um evangelho que a gente não vive? E aí a gente quer resultado? Se eu não acredito que o carro que eu vendo é o melhor, como é que eu vou vender esse carro? Se eu não acredito que se esse evangelho não está fazendo a diferença na minha vida, como é que eu vou pregar isso para fora? Primeiro começa em mim,
E começa dentro, não é fora. Não é minha pele, não é o meu corpo. São meus ossos. É o meu coração. E aí a gente tem um problema. Porque enquanto a gente consegue disfarçar a nossa roupa, colocar maquiagem, né, pintar o cabelo, colocar peruca. Já me pediram para colocar peruca porque o meu está acabando. Está ficando igual o seu. Certo? Mas não adianta. Porque internamente eu sou o mesmo. E quando eu me olho no espelho, quando eu vejo o meu coração, eu descubro que eu sou o quê? Eu sou pecador. Eu sou egoísta por natureza. A Bíblia diz, pode o leopardo retirar suas manchas? Pode o etíope mudar sua condição, a sua pele? Pode? Não, nem vocês podem fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Nós não podemos mudar nem a nós mesmos, como é que eu vou querer mudar quem está lá fora? Mas quando eu aprendo pela experiência que o poder de Deus, que junta ossos e os faz virar adoradores, ele está disponível para mim, e eu uso disso para a minha própria experiência, aí eu estou pronto para pregar o evangelho. Sabe, quando eu vejo essa ordem em que o profeta Ezequiel coloca aqui, que o próprio Deus coloca, que é ossos, tendões, carne, pele e espírito, eu lembro de uma música que eu gosto muito. E essa música, ela fala de uma ordem também que a gente precisa ter. O nome dessa música é Usa-me. Aliás, é Sonda-me. E aí, essa música, ela diz assim, que para eu ser usado, porque o final é Usa-me, mas para eu ser usado tem uma ordem. E a ordem que a música traz, que é muito interessante, é: primeiro o Senhor me sonda. Primeiro ele esquadrinha o meu pensamento, ele esquadrinha o meu coração, ele remexe nas minhas motivações. É a primeira coisa que Deus faz. Porque a gente precisa ser sondado, porque às vezes o pecado está tão escondido que Deus precisa trazer ele para fora. Então ele bota uma sonda lá. Quando vai fazer um exame lá com os animais, né? Você vai lá fazer a sonda, vai colocar o raio-x, vai fazer ou com as pessoas, vai lá fazer uma ultrassom, que você vai lá procurar algum problema ali dentro. Essa é a primeira coisa que Deus faz. Depois que ele sonda, ele precisa nos convencer do que ele viu. Eu invejo um pouco os médicos, porque o médico, ele está lá, um oncologista, um paciente vai lá bater na porta dele, diz que está com dor de cabeça, aí o médico diz, olha, eu fiz um exame aqui, você está com um tumor na cabeça. Aí o paciente diz, eu não acredito que eu estou com tumor na cabeça. Aí o médico vai lá, pega o exame, mostra para ele assim, está aqui o tumor. Aí não tem como a pessoa duvidar, né? Mas quando um paciente vem para mim e fala, eu falo, ó, você está com depressão? Ele fala, me mostra a depressão. Me mostra a ansiedade. Me mostra o toque, a esquizofrenia, me mostra. Não tem onde mostrar. Onde está o pecado? Aparece no ultrassom? Aparece no raio-x? Onde o pecado aparece? Onde? Na lei. É por isso que não dá para tirar a lei. Porque a lei é o raio-x que a gente precisa para reconhecer quem nós somos. A lei nos acusa. Ela mostra o nosso pecado. E aí o Senhor me sonda, aponta o meu pecado, e depois ele faz uma segunda coisa. Segundo a música, ele me quebranta. Ele me corta ao meio. Ele me faz muitas vezes sofrer as consequências do meu pecado. Porque se eu minto e não sofro as consequências, eu aprendo que mentir é bom. Por que a gente disciplina as crianças? Não é para dar para elas consequência dos seus maus hábitos? Por que Deus permite que o sofrimento permaneça? Porque a gente aprende com o sofrimento. Minha mãe dizia assim, filho, a gente pode aprender por amor ou pela dor. E ela dizia assim, aprender pela dor também é amor. Agora tem pai que não dá amor e também tira a dor. E a criança aprende o quê? Nada. Então Deus primeiro ele nos sonda. Depois ele quebranta. E depois ele transforma. Porque a graça não é só sinônimo de perdão, ela também é sinônimo de transformação e de restauração. Aí a graça nos transforma na imagem e semelhança de Deus. Diz 2 Coríntios 3,18, contemplando a face do Senhor, nós somos transformados de glória em glória à sua imagem. Que valor teria o Evangelho se ele não tivesse a capacidade de transformar quem nós somos? Que tipo de Deus seria esse que apresenta diante de nós o nosso pecado e nos deixa ali? Deus não só nos aponta o pecado, nos perdoa do pecado, mas ele também nos transforma para que a gente não peque mais.
Depois de transformar, o que Deus faz? Segundo a música. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Porque não adianta a gente estar com o corpo perfeito se não tiver em nós o Espírito. E é justamente o Espírito que a gente muitas vezes esquece. A gente vai sair para fazer alguma coisa, a gente esquece de pedir a presença de Deus, pedir para ser guiado pelo Espírito. A gente faz reuniões, planeja um monte de coisa e esquece de pedir para que Deus envie o seu Espírito para que possa agir por nós. E é só depois que eu sou sondado, quebrantado, transformado e enchido que eu devo ser usado. E aí, quando eu sou usado como um corpo cheio do Espírito, os milagres começam a acontecer. Foi o que aconteceu lá na época dos discípulos, quando o Espírito Santo desceu e batizou não sei quantas pessoas lá. Eles estavam todos cheios do Espírito. E é o que nós precisamos. Ellen White diz, aliás, a Bíblia diz que nós estamos vivendo aquele último momento da terra. O momento da purificação do santuário. E na purificação do santuário, o que o povo fazia? Ficava todo mundo ao redor do santuário. Cada um fazendo o quê? Examinando o próprio coração. Cada um sondando o seu próprio coração, enquanto o sacerdote estava lá dentro, espiando o pecado do povo. Esse é o momento que nós estamos. O momento de termos nosso coração sondado. Olhar para dentro de nós, analisarmos as nossas motivações. Pedimos a presença de Deus para a nossa transformação, para o nosso quebrantamento. E então sermos usados. Nós deveremos ter medo de sair ao mundo para ser usado sem a presença do Espírito Santo. A Bíblia conta a história em Atos, eu já estou terminando, de umas pessoas que decidiram sair para expulsar demônios. Atos 19, se eu não me engano. E eles disseram assim, vamos sair para expulsar os demônios? As pessoas têm uma ideia, né? Aí eles falaram, vamos sair lá para expulsar os demônios. E quem procura acha, né? Aí eles saíram e encontraram lá um cara endemoniado. E aí eles disseram assim, em nome do Deus a quem Paulo prega, ordenamos, sai do corpo. Aí a Bíblia diz que os demônios olharam para esses homens e falaram assim, escuta, Paulo eu conheço. O Deus de Paulo eu também conheço. Mas quem são vocês? Aí a Bíblia diz que o espírito, o demônio lá, entrou naqueles homens, bateu neles, tirou a roupa deles. Eles saíram machucados e nus, envergonhados. Porque se a gente for entrar na guerra espiritual que nós temos hoje, sem estarmos sondados, quebrantados, transformados e enchidos do Espírito Santo, nós não poderemos ser usados e nós passaremos vergonha. O processo ele é interno. Eu, quando era criança, pensava assim, por que Jesus só começou a trabalhar na obra do Pai com 30 anos? Jesus curou bastante gente, né? Jesus fez muita coisa. O que ele não teria feito a mais se ele tivesse começado antes? Em vez de começar com 30, começasse com 20, 10 anos a mais para fazer muita coisa. De repente ele não precisava nem ter morrido. 30 anos. O Filho de Deus se preocupou em se encher. O Filho de Deus estava preocupado em se encher do Espírito. Primeiro entra, depois sai. Porque se a gente primeiro sair para depois entrar, a mensagem é vazia. É como aquela flor que Jesus viu e foi pegar o fruto e a árvore estava seca. E o que Jesus fez com a árvore? Amaldiçoou ela. Que a gente possa ser árvores cheias do Espírito Santo. Quando você olha para uma árvore, a grossura dela está no galho ou está no caule? Onde está a concentração de força da árvore? No caule ou lá na pontinha do galho, onde sai o fruto? Está no caule. Por isso que João capítulo 15 diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Ninguém que não estiver ligado a mim, produzirá bons frutos. Você até pode produzir fruto, mas não vai ser bom, se estiver longe do caule. Por isso que a gente deve se aproximar desse Deus e deixar que o Espírito Santo guie o trabalho que Ele vai fazer conosco, através de nós, mas principalmente em nós. Nós vamos cantar essa música que chama Sonda-me. E eu queria que você cantasse conosco também essa música. Você que está em casa também pode
louvar a Deus nesse momento com essa canção. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira em que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira em que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me. Eu ouço essa música e eu fico imaginando os ossos se juntando, porque é isso que Deus faz no nosso coração. Ele vai juntando osso com osso, Ele vai consertando a nossa história pouco a pouco num processo. No seu tempo, Deus vai transformando nós em adoradores. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira em que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Levante-se para orarmos a Deus. Senhor,
É complexo demais para o nosso entendimento entendermos o porquê o Senhor se interessa tanto por uma raça como a nossa. Insistimos em fugir de Ti, em seguir o nosso próprio caminho, o nosso próprio entendimento. E quando nos é revelada a palavra, nós ainda queremos executá-la de acordo com os nossos interesses, de acordo com o nosso entendimento. Senhor, tem misericórdia de nós, como o Senhor tem tido com o povo desde a criação do mundo. Desde quando Adão e Eva caíram, o Senhor é misericordioso para ir atrás dos seus filhos. E aqui estamos nós, pedindo que o Senhor seja misericordioso com cada um de nós, para que nós possamos ser sondados por Ti, quebrantados pelo Teu Espírito, transformados pela Tua graça, enchidos pelo Teu Espírito, para que possamos ser usados para a Tua causa. Senhor, não nos deixa ir com mensagens vazias, superficiais e frutos frágeis de qualquer elemento de sustento, mas que possamos ir enchidos do Teu Espírito, provando na nossa própria experiência diária o poder do Evangelho, na nossa própria vida, na nossa família, nos nossos relacionamentos. Nos ajude a sermos testemunhas fiéis e verdadeiras do que a Sua graça e o Seu poder podem fazer por todo aquele que invoca o Teu nome. Que possamos ter uma experiência real e íntima contigo, e que essa experiência possa ser revertida em conquista de almas, em sermos usados por Ti em qualquer lugar que o Senhor desejar, seja ponte sobre águas, seja sobre flechas no alvo, seja sobre um abrigo no meio do deserto. O Senhor sabe qual é a nossa missão nessa terra e qual é o nosso propósito. Porque nós estamos aonde estamos. Porque estamos na família que estamos. Porque estamos na rua onde moramos. Porque estamos trabalhando na empresa que estamos. Porque frequentamos a igreja em que estamos frequentando. O Senhor conhece todas as coisas. Nós pedimos que o Senhor nos use, mas nos use cheios do Teu Espírito. E nesse momento quebrantados pelo Teu poder e pela Tua santidade, nós imploramos perdão dos nossos pecados e o enchimento do Espírito Santo em nossa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, no amor te promova, na fé te conduza. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, na senda dirija e guarde em paz. Amém.